Rapidinho, uma palavrinha. É um tempo que gera crise na fé. É um tempo que eu, particularmente, não sei você, se a sua fé é tão boa assim, sua fé é, como diz o Jeremias, sustância, a minha raleia, de vez em quando. E houve uma vez que minha fé raleou tanto, estava com vergonha de mim mesmo. E eu comecei a dizer Deus, né? Comecei a brigar com Deus, que eu não estava crendo. E nesse tempo eu abri e li Lucas 17, verso 5. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram não dinheiro, não cura, não emprego, não pediram a morte da sogra, não pediram nada, a não ser uma coisa: Senhor, eu quero crer. Está aí Lucas 17, 5 na tela. Disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a minha fé. Porque mais importante que o Senhor me dá um carro, o Senhor me dá um emprego, o Senhor me dá, aumenta a minha fé. Eu achei isso legal, é o que eu precisava. E eu comecei a clamar: Senhor, minha fé está rala, rota, minha fé está igual ao salário mínimo brasileiro, minha fé está pequena, aumenta a minha fé. Queridos, Deus que a gente busca, que Ele fala. A gente às vezes não ouve a voz dele igual você está ouvindo a minha, mas Ele fala no cérebro, no subconsciente, no inconsciente, sei lá onde. Mas Ele fala. E Ele me fez ouvir o seguinte: procura no Evangelho de Mateus todas as vezes que eu chamei os homens de pequena fé. Eu falei: o senhor chamou mais de uma? 5 vezes. Em episódios diferentes chamou os discípulos de homens de fé nanica, anã, rala, pequena. Eu disse: bom, e daí? Eu vou procurar em Mateus, só em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ele diz: faz o contrário, descobre a fístula, né, do problema, e faz o contrário. Aí você vai ter uma grande fé. Aí eu corri para o livro de Mateus e comecei a procurar todas as vezes que Jesus chamou os homens de pequena fé. 5 vezes, não vou falar todas. Falei uma de manhã, se você quiser saber, depois veja no YouTube. Mas agora eu vou falar da segunda. A primeira foi a partir da palavra até. Os ventos e o mar lhe obedecem. Eu falei hoje de manhã. A palavra, o defeito estava aí. Os discípulos não criam porque eles não sabiam até aonde ia o poder de Deus. Eles não sabiam até. Então, quando eu vi o até, eu procurei lá. Por que Jesus disse homens de pequena fé? Porque eles não sabiam que até o vento e o mar lhe obedecem. E para eu ter uma grande fé, eu tenho que saber que tudo e todos estão debaixo do controle, da soberania, do domínio de Deus. Até os demônios lhe obedecem. Até Hitler. Até quem quer que seja. Eu pensei numa pessoa ruim aqui, né? Agora eu quero falar do segundo comprimido que eu aprendi lá em Mateus, procurando quando Jesus disse os homens de pequena fé. Mateus capítulo 14. Eles estavam no barco, choveu, tempestade. Jesus não estava com ele. Na primeira vez Jesus estava dormindo. Agora Jesus tinha ficado na praia para orar, sozinho. Só que caiu um toró, uma tromba d'água de novo. A vida é cheia de tempestades. A vida é cheia de tempestades. Aí eles estavam apavorados com medo. Medo é o antônimo da fé. Medo é pior do que pandemia. É pior do que essa guerra civil que eles estão querendo montar aí. Medo. Medo é o contrário da fé. Fé é quando você diz, como Abacuque,
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegro no Deus da minha salvação. Fé é fazer como Jó. Morreram todos os filhos, perdeu todo o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu tudo, perdeu a saúde toda dos pés à cabeça. E Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. Não depende das circunstâncias, não depende de ver, mas eu sei que Ele está vivo. Paulo escreveu: o justo viverá pelo dólar. Romanos, Hebreus, não, ele disse: o justo viverá pela fé. João escreveu: e esta é a vitória que vence o mundo, fazer taekwondo, sei lá, andou alguma coisa, fazer karatê, não, essa é a vitória que vence o mundo, gritar mais alto, não. Qual é a vitória que vence o mundo? João 5,4, a nossa fé. Porque crendo, eu já estou crendo na vitória sem ter a vitória. Amém? Então isso é fé, essa fé que eu quero ter. Eu quero ter essa fé. Eu quero estar assim, estou perdendo, mas estou crendo que eu vou virar o placar. Estou apanhando, mas estou crendo que eu vou bater também. Tapa de luva para não machucar. Tapa de luva pode, viu, gente? Isso é fé. Isso é fé, né? E aí então a segunda vez, eu vou dar a segunda palavra aqui, Mateus 14, estava chovendo a tempestade, aí Jesus veio andando por sobre as águas. Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa-me ter contigo. Jesus falou: pois não. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Reparando, porém, olha só o verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. O exercício é fácil, hein? Presta atenção na Bíblia. Eu vou te dar uma palavra profética, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. Olha só o Pedro: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse... Jesus pegou a mão dele, né? Ele estava afundando lá. Jesus pegou a mão dele e puxou para fora. Deu uma beliscadinha, imagino. Não está na Bíblia, não. Tá, não, mas acho que Jesus deu um apertozinho e falou: e aí, hein? Cadê sua fé? Cadê a fé da senhora? A senhora fala que é crente, que ama Jesus, que ama Deus. A senhora canta: nosso Deus é poderoso. Cadê sua fé, Senhor? Moço, moça, cadê sua fé? Hein? Jesus falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé. Foi a segunda vez que eu vi na Mateus essa expressão, homem de pequena fé. Aí eu tinha que descobrir o porquê, qual foi o defeito, né, existencial, para eu fazer o contrário. Aí eu li, reli. No primeiro caso, eu descobri a palavra até. Eles não sabiam que até o vento e o mar lhe obedeciam. No segundo caso, olha lá, volta o verso 30, por favor. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Epa! Descobri. Sabe qual foi o problema que Pedro afundou? Reparou. A palavra reparar quer dizer dar uma atenção excessiva às notícias da Rede Globo. A palavra reparar quer dizer dar uma atenção excessiva aos posts fake news que andam distribuindo a rodo por aí. A palavra reparar, ela tem um sinônimo em si mesmo. E a maioria das palavras em português, elas têm um sinônimo em si mesmo. Olha só a palavra: reparar. Quando você repara, você repara. Você entendeu? Vou desenhar. Quando você repara, dá atenção excessiva ao problema, você anda de ré e para. Entendeu o sinônimo? Reparou. Reparou. Você repara, você hipervaloriza, coloca num painel gigante o problema, e aí então começa a afundar.
Tira os olhos de Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: olhando firmemente. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro não reparava as ondas, Pedro não reparava o barulho do mar, o fulgor das ondas. Ele andava olhando para Jesus em cima d'água, ele estava olhando para Jesus, mas na hora que ele resolveu dar uma olhadinha para o problema e dar ibope para o problema, dar ibope para Satanás. Ô gente, tem um bocado de pessoas dando ibope para Satanás, dizendo que a pandemia é do capeta, que não sei o que, tal. Quem é o capeta para fazer isso? Deus tem um plano, eu sei lá qual é o plano, mas eu sei que Deus é Senhor de toda a história. Para de dar ibope para capeta, para patrão, para empregado, para não sei o que. O que acontece na vida de quem entregou a vida a Jesus Cristo, entrega a vida a Jesus Cristo, e daí para frente é com Ele. Olha para Ele, olha firmemente. Hebreus capítulo 12, verso 1. Josafá estava cercado pelos amonitas, moabitas e o povo de Seir. Josafá, rei em Israel, ele reuniu o povo em 2 Crônicas capítulo 20, ele disse: Senhor, eu estou com medo, eu não vou mentir não, eu estou tremendo de medo, e eu não sei o que fazer. Eu estou com medo de tomar essa decisão, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo, eu não sei o que fazer. Mas ele disse uma coisa: os meus olhos estão postos em Ti. Eu estou de olho no Senhor. Amém? Amém para você que não falou amém também. Você não fala amém? Né? Eu não estou de olho no problema. O problema fica latindo, fazendo barulho para eu olhar para ele, mas eu não vou olhar, dou bola não. Faz igual moça bonita que esnoba mesmo, quando os caras ficam assoviando, tá nem aí, deixa aqueles gambá assoviando, né? Tô nem aí. Os meus olhos estão fixos em Ti. Então qual é o segundo segredo? O primeiro segredo é saber que Deus pode tudo em todos. Não é nada autônomo na história, nem o Tamanduá Bandeira, nem o Pau-Brasil, nem o FMI, nem a ONU, nem o inferno, nem igrejas, nem síndico, nem patrão, nem empregado. Não tem ninguém autônomo. Jesus Cristo é o Senhor. Até o vento e o mar lhe obedecem. Segundo, para de reparar na força do vento. Para de reparar, sabe, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você veio para cá à noite para ouvir uma frase só, e eu já vou encerrar. Eu era pastor bem mais jovem. Eu já fui mais jovem, viu gente? E eu um dia entrei na igreja, mas sabe, o pessoal não chegou junto. Eu fiquei nervoso, o pessoal não chegou junto. Aí eu fiquei nervoso, eu soltei os cachorros. Aí o pastor auxiliar trabalhava comigo, mais idoso, mais experiente. Ele chegou para mim e falou uma frase que talvez você veio aqui hoje à noite só para ouvir, eu já vou terminar. Ele disse: não coloque molduras caras em quadros feios. Vou repetir: não coloque molduras caras em quadros feios. Os quadros feios da sua vida, não fique investindo tempo para colocar moldura chique. Coloca moldura chique nos quadros bonitos da vida. Que respira essa reunião. Coloca moldura bonita nesses quadros. Talvez você está sofrendo porque você pôs na primeira capa do jornal do cérebro tragédia. Só tem tragédia na primeira página do seu jornal do cérebro. Tira e põe as boas notícias. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, é rei e tem poder para mudar a história enquanto nós estamos aqui.
E eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza, não estou brincando de profeta, não é um teatro isso aqui. Mas enquanto você está aqui, Deus está trabalhando numa causa sua e você ficará surpreso. Amém? Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.